Ah, tá. Tinha esquecido de gravar, né? Quem mais? Me ajudem, por favor. Eu vejo, entendo muito pouco, mas é bom Não que tem todo dia está problema. falando na televisão, né? Na TV Sergipe, todo dia um pouquinho dessa lei. Sim, E agora melhorou mais que agora os homens ele não pode acusar a mulher, né? Que foi no caso, que agora não sei dizer, como se fosse assim uma traição, né? Que eles podiam bater na mulher, depois alegar não porque ela me traiu. Então que bom sim. que eles corrigiram aí e ele nem o advogado pode mais alegar que foi Legal. que bateu por causa que foi traído. Porque isso às vezes nem acontecia, ele simplesmente inventava, né? Isso, E agora, até exatamente. que enfim, eles não podem mais usar essa defesa. Uhum. Mais alguém? É Muito um bem. Quem? Dona Ana, quer falar? Hein, mulher? Tá com vergonha de quê? Quem tem vergonha é rato, como diz minha mãe. Abra o microfone se você quiser falar, viu? Mas fica à vontade. Abra o seu microfone, que a gente não está ouvindo, não. Aperte lá no bichinho lá do microfone. Diga aí, Isso. Raquel. E aí, o que é que a senhora já ouviu falar sobre a Lei Maria da Penha? Eu não já falei, Raquel. Aí foi você que falou agora? Foi eu. Não, Ai, ainda agora, antes dessa que falou ah, agora, foi eu. é porque vocês não abrem a câmera, É, aí eu fica deixo. com vergonha de mostrar o rosto, né, É, Raquel? mostrar a cara. Ah, tá bom então. Então vamos para o seguinte, né? Então, como eu estava falando, a Lei Maria da Penha, ela tem a ver com tudo isso que vocês falaram aí, mas tem muito mais coisa, e ela tem a ver com esse processo que a gente vinha é, é, falando sobre é, desse processo da luta dos movimentos de mulheres pelo fim da violência. Mas vocês já viram a Maria da Penha? Não, Nunca, assim, nem na televisão, nem foto, nada não, eu nunca vi Maria da Penha, não. Só na, vejo falar na lei, né? na lei. Ah, então vamos lá. Essa lei, ela tem esse nome, ela leva esse nome em uma homenagem a uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que inclusive é uma cearense. Essa foto aqui é dela quando ela era mais nova, né? E ela é biofarmacêutica, né? E ela, na época, assim, como eu falei, ela é daqui do Ceará, e ela deu origem a essa lei por conta da história dela, que a gente vai conhecer um pouco aqui, tá? Pode passar, Gabi. Essa é a Maria da Penha hoje. Ela mora aqui em Fortaleza, né? Maria da Penha, hoje ela... Não, volta... pode voltar um pouquinho. A Maria da Penha hoje, ela se tornou uma grande ativista, né, militante da causa e da luta pelo fim da violência contra as mulheres. Inclusive, eu tive o prazer de trabalhar com a Maria da Penha aqui em Fortaleza em 2000 Que legal. e 2000 e, vamos ver, 2000 e, 2007, 2008. Ela foi coordenadora de honra da Coordenadoria de Política para as Mulheres da Prefeitura de Fortaleza, na época, né? E ela passou um período e depois eu assumi no lugar dela, né? E foi assim uma experiência muito muito interessante, assim, é uma pessoa que inspira muita gente, assim, do ponto de vista da força que ela tem, da força que ela teve para
pela a violência brutal que ela sofreu, né, e acabou se tornando um símbolo, né, da luta pelo fim da violência contra as mulheres. Em 1983, a Maria da Penha ela era casada com um professor colombiano, né? Ele era professor universitário e ele se chama, né, que ele ainda é vivo, Marco Antônio Heredia Viveiros, ele é colombiano, e ele tentou matá-la por 3 vezes. Né? A primeira vez, ele deu né, ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho na banheira. Ele foi denunciado, mas ele alegou que não que se defendeu dizendo que não tinha acontecido, tinha sido Não, a primeira vez foi ele deu um tiro de espingarda nela. Ela sobreviveu e ele alegou que tinha sido um assalto, né? Tinha entrado alguém na casa dele e ele atirou. E aí, só que as pessoas começaram a desconfiar. Quando foi na segunda vez, foi quando ele tentou eletrocutá-la quando ela estava tomando banho. Ela sobreviveu e pela terceira vez ele deu um tiro nela que pegou na medula dela, né, nas costas, e ela ficou tetraplégica, né? Hoje ela vive desde que aconteceu isso, ela vive numa cadeira de rodas, né? Por conta dessa violência. Só que ele foi preso, mas logo depois ele foi solto, né? Porque era uma época também, justamente em que a justiça, digamos, a gente pode dizer que acabava que justificando a violência contra as mulheres, né? E ele só veio ser preso mesmo depois, em 2002, ou seja, 18 anos depois do que aconteceu, foi que ele foi preso. E mesmo depois ele ganhou liberdade, né? Hoje ele é um homem livre, né? Vive aqui no Brasil. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam também na televisão, teve uma polêmica, acho que foi semana passada, ou foi semana retrasada, de um deputado do PSL que tirou uma foto ao lado dele, desse agressor da Maria da Penha, e colocou na internet e disse uma frase mais ou menos assim, que é sempre bom ouvir o outro lado, né? Ou seja, de que meio que querendo dizer que o agressor da Maria da Penha também tinha as suas justificativas. Só que aí teve uma repercussão muito negativa na internet, né? Várias pessoas se pronunciaram e ele acabou retirando, né, da internet. Não sei se ele fez uma declaração, meio que se desculpando disso, né? Para vocês terem uma ideia de como ainda as pessoas banalizam a violência contra as mulheres. E aí, o que foi que aconteceu? Por que se chegou a essa lei? Porque a Maria da Penha, ela passou esses anos todos lutando por justiça, porque ela queria que o agressor dela fosse punido, né? Punido de forma de acordo com o crime que ele havia cometido, né? Porque para além da violência que ela sofreu, ou seja, ela mudou completamente a vida dela, né? Mudou completamente a vida dela. Ela passou a ter vários problemas de saúde por conta dessa lesão na medula. Até hoje ela tem problemas de saúde, né? Enfim. E aí, como o Brasil, esse caso dela foi se arrastando durante todo esse tempo, o Brasil ele foi denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
que é um espaço que justamente existe, assim, discute esses casos, né, em que há violação dos direitos humanos, né, seja das mulheres ou de outras pessoas, em que aquele país onde aconteceu aquele crime, aquele país, ele se omite, ou seja, ele não toma nenhuma iniciativa para resolver aquele caso. Então, o Brasil ele é denunciado, né, e depois elabora-se um relatório de uma comissão, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é ligada a essa corte, elaborou um relatório, ou seja, a partir de um estudo que concluiu que o Estado brasileiro, ou seja, né, o Estado, mas o governo brasileiro, não estava adotando as medidas necessárias para coibir a violência contra as mulheres. Né? Então, por conta dessa condenação do Brasil, né, nessa Corte Internacional, teve todo um processo de mobilização, né, das autoridades, né, para que fosse, e muito também em função da pressão dos movimentos de mulheres, né, do movimento feminista, para que fosse elaborada uma legislação específica para coibir a violência contra as mulheres no Brasil. Foi aí que surgiu a Lei Maria da Penha. Então, vários movimentos colaboraram para a elaboração dessa lei, né? Vários parlamentares, deputados, deputadas, justamente para que existisse uma lei que pudesse coibir, né, a violência contra as mulheres. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Bom, aí vocês verão a linhazinha do tempo, né? As manifestações pelo fim da violência, a condenação do Brasil, pela Corte Interamericana, especificamente em relação ao caso... Oi? Especificamente em relação ao caso da Maria da Penha, e em 2006 foi aprovada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que é a que a gente vai começar a conhecer um pouco mais sobre ela a partir de agora. Ok? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário em relação a isso que eu falei até agora aqui? Não? Pronto. Então, para a gente entender o sentido da Lei Maria da Penha, né? E aí a gente vai entrar agora em alguns pontos principais, porque não dá para a gente ver tudo da lei, né? Mas algumas coisas que a gente considera que são importantes, né, para a gente entender melhor como é que a lei ela funciona, né? O que é que ela traz. Então, quais são as principais mudanças trazidas pela Lei Maria da Penha? Pode passar. Pode passar, Gabi. Primeira coisa muito importante, a mudança que a Lei Maria da Penha trouxe. Deixa eu abrir para eu ler aqui, que é maior. Ela tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher e definiu a violência nas suas várias formas. Lembra que semana passada a gente viu? Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, podendo ser praticadas juntas, né? Ou seja, mais de uma violência junto ou individualmente. Né? Então, a primeira grande mudança que a lei trouxe foi justamente isso. Ela tornou crime a violência doméstica e familiar. Né? Pode passar. A outra coisa, a aplicação que foi, na verdade, uma grande inovação também, a aplicação da Lei Maria da Penha em relações lesboafetivas. O que é isso? Se uma mulher, né, tem relação com outra mulher, né, ou seja,
duas lésbicas, e uma pratica violência doméstica contra a outra, essa mulher, ela se enquadra na Lei Maria da Penha. Ou seja, a Lei Maria da Penha, ela não é somente quando o agressor é do sexo masculino, né? Quando são duas mulheres, também ela pode, né, ela prevê punição também nesses casos, viu? Pode passar. Pronto. Uma coisa importantíssima também que a Lei Maria da Penha trouxe, que eu não lembro quem foi que falou no início, né, que falou um pouco da história que proíbe o homem se aproximar da mulher, né? É justamente isso, ó, que chama as medidas protetivas de urgência, né? Então, são várias medidas protetivas, mas, ou seja, que essas medidas são justamente para proteger a mulher, né? De que ela continue sendo, vivendo naquela situação de violência. Aí, algumas dessas medidas: afastamento do agressor perante a vítima e seus familiares, né? Ou seja, o juiz obriga que o agressor ele se afaste. Então, tem aquela história mesmo de, por exemplo, ele ser proibido de ficar tantos metros de distância, né, da mulher, de frequentar, né, os mesmos espaços que ela frequenta, ou seja, são várias e várias medidas. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, ou seja, se aquele agressor ele possui uma arma, o juiz pode decretar a suspensão daquele porte, né? Ele diz que, por exemplo, se mesmo ele tendo direito ao porte de arma, ele pode restringir ou ele pode suspender, né? Porque justamente porque aquilo ali representa uma ameaça também para a vida da mulher. A outra coisa, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ou seja, os filhos, né? Então, isso também o juiz, a juíza pode, a partir dessas medidas protetivas, ele pode deliberar. Então, o agressor, ele fica impedido não só de se aproximar da mulher, mas se aproximar dos seus familiares e, em alguns casos, também dos filhos, certo? A outra medida muito importante, a outra mudança muito importante, trazida com a Lei da Maria da Penha, que é justamente proíbe aquelas penas como multas ou doação de cesta básica. Lembra que a gente viu no começo daquela outra lei? Ou seja, a Lei Maria da Penha proíbe, não pode mais essa história de que o cara agrediu e aí dá uma cesta básica e pronto, fica tudo bem, não pode mais. Outra coisa, a lei prevê a prisão do agressor em 3 casos: em flagrante, ou seja, quando ele é pego em flagrante, na hora do ato, né, da violência; preventivamente, em caso de denúncia, né, ou seja, mesmo que ele não seja pego em flagrante na hora do ato, mas se a mulher denunciar e se a autoridade, né, policial, o juiz, achar que ele representa uma ameaça para a mulher, ele pode pedir a prisão preventiva, né? Ou seja, já prevendo que ele pode fazer algo pior com a mulher. E também o terceiro caso é denúncia ou condenação transitada em julgado. O que é isso, Raquel? Quando não há mais como recorrer. Ou seja, aqueles casos em que ele já foi condenado e ele não tem mais como recorrer. Então, são esses 3 casos em que é aplicado a prisão do agressor. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu me comprometo com vocês em pesquisar, porque eu não sou especialista em Lei Maria da Penha, tá? Mas, porque assim, ela tem muitos detalhes, tem muitas, né,
às vezes depende muito da situação, enfim, mas se vocês tiverem dúvida, vocês falam, tá? Ou mesmo que não seja uma dúvida, seja um comentário, enfim. Eu tenho uma dúvida, Raquel. Oi. Esse negócio de recorrer, então, depois que acontece a denúncia, aí os homens que praticam o crime podem recorrer, tipo assim, recorre uma vez, uma instância, duas instâncias, é esse procedimento normal? Só que aí não pode mais, pela Lei Maria da Penha não pode mais. Ah, tá. Uma vez que tem a denúncia, não pode mais recorrer. Ah, nem inclusive a mulher pode retirar, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, viu? Que é outra coisa também que mudou. Meninas, até aqui está tudo tranquilo, vocês estão conseguindo, eu estou conseguindo ser clara o suficiente. Se não estiver, vocês me digam, viu? Raquel, não estou entendendo, volte aí, tá bom? Pronto. A outra coisa que a gente vai ver aqui é quais são os crimes descritos na Lei Maria da Penha. Agora, uma coisa é importante a gente saber. A Lei Maria da Penha, ela não criou o crime de violência doméstica, mas ela ao definir, especificar, né, as várias formas de violência doméstica, ela torna mais, digamos assim, mais eficiente os crimes já vistos na legislação. Então, todos esses crimes, eles já são previstos na legislação, que é o quê? Que é o Código Penal brasileiro. Eles sofreram algumas alterações com a Lei Maria da Penha. Mas, por exemplo, a Lei Maria da Penha ela não criou o crime de violência física, lesão corporal. Ele já existia. Agora, dentro do contexto da Lei Maria da Penha, é que tiveram algumas mudanças. Por que isso? Porque antes a violência era tratada de forma indiscriminada, entendeu? Então, a mulher sofria uma violência física, né? Então, não importava se ela a relação que ela tinha com o agressor, enfim. Ou seja, toda a legislação ela desfavorecia as mulheres. Né? Então, a Lei Maria da Penha ela traz esse olhar, né, voltado para as mulheres, né, de situações específicas, né, no caso da violência doméstica e familiar. Então, a primeira violência, o primeiro crime, né, é a violência que está dentro da violência física, é a lesão corporal. Né? A lesão corporal, que já é prevista no Código Penal, né, ela tem uma pena, né, de reclusão, né, ou seja, de prisão, de 1 a 4 anos. Né? Pode ser de 1 a 4 anos, dependendo do caso, né, que foi estabelecido pela lei, que inclusive é uma lei que foi aprovada este ano, porque antes era, deixa eu ver se eu lembro, antes era de 3 meses a 3 anos de prisão. Agora, a partir dessa lei, que foi a partir de, se não me engano, foi aprovada em junho, ou foi julho de 2021, passou de 1 a 4 anos, ou seja, aumentou o tempo de prisão. Né? E ela faz parte do que a gente chama de uma ação penal pública incondicionada. O que é isso? É que não precisa previamente que a mulher, por exemplo, ela denuncie. Né? Ou seja, outra pessoa ela pode denunciar junto ao Ministério Público, né, que é o órgão, né, que é responsável, né, o órgão do Poder Judiciário, que é responsável por esses tipos de ações, e que pode encaminhar em nome da mulher. Isso significa o quê? Que deixa de ser um problema da mulher e passa a ser um problema do Estado. É como se o Estado estivesse assumindo aquela denúncia.
Ou seja, ele não vai mais prestar conta com a mulher, vai prestar conta com o Estado. Então, o Estado ele tira da mulher, né, da vítima da violência, e assume aquela ação. Deu para entender? Se vocês Sim. ficarem... Sim, tá. Se vocês ficarem calados, eu estou entendendo que estão entendendo. Licença, se eu sair por acaso da live, é porque minha internet tá chovendo aqui, viu? Ixi, tá bom, querido, viu? Tomara que chova fraquinho para você continuar aqui. Pronto. Raquel, eu tenho uma dúvida de novo. Diga. Nesse caso que procura o Ministério Público, né? Tem que ser a própria mulher que sofreu a violência ou, tipo assim, você pode denunciar que uma outra pessoa está sofrendo violência? Pode. É justamente Pode isso. também. Que depende, né? Tá. Aí, outra coisa, violência moral, né? Que é aquela que a gente viu também semana passada, né? Aí, a violência moral ela inclui vários tipos, né? De crime, a injúria, calúnia, difamação, né? E as penas é de 1 ano a 3 anos de reclusão, né? Ou detenção e multa, né? No caso desse tipo de violência. Pode passar. Todos esses crimes já são previstos no Código Penal. Agora, violência psicológica, que a gente também viu. No caso da violência psicológica, tem algumas novidades, digamos assim, né? Que a violência psicológica também, ela não era prevista ainda, né, como na lei Maria da Penha, né, a violência psicológica doméstica, né? Não era prevista ainda como um crime. Também a partir de uma lei aprovada também este ano, depois a gente vai ver que esse ano, entre 2019 e 2021, foram aprovadas várias leis, né, que, inclusive, alteram algumas coisas que já tinham na Lei Maria da Penha, né, relacionada à violência contra a mulher. Incluiu, né? Então, essa lei, ela incluiu a violência psicológica no Código Penal, né? Por quê? Porque viu-se que é um tipo de violência que ela é tão maléfica, né? Ela prejudica tanto as mulheres quanto os outros tipos de violência. Como a gente viu na semana passada, né? A violência psicológica, né? Que elas pode se manifestar de várias formas, a ameaça, principalmente através das ameaças, né? Que passa a se constituir crime também, né? E que vai afetando a saúde mental, a autoestima das mulheres, né? Ou seja, um monte de coisas que os homens vão fazendo com as mulheres que se caracteriza como sendo violência psicológica e que isso que prejudica demais as mulheres. Então, isso passa a ser também considerado crime. E as penas, elas vai de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa também, certo? E da mesma forma como a outra, aquela mesma coisa, ação penal pública incondicionada. Ou seja, uma outra pessoa pode denunciar, a mulher também pode... E o Estado assume aquele caso como sendo de responsabilidade do Estado. Não é a mulher mais que tem que responder para o marido, essa coisa toda, né? Por exemplo, antes, mesmo com a Lei Maria da Penha, por exemplo, quando o juiz, né, ele emitia aquela medida protetiva, né, com todos aqueles impedimentos em relação ao homem, né, ou seja, a conduta dele, né, de se afastar da mulher, de sair da casa, né, quando ele ameaçava, tinha risco de vida para a mulher, várias coisas. O que é que fazia? Pegava e entregava para a mulher voltava para casa para entregar para o agressor a medida protetiva, ou seja, que gerava mais violência contra as mulheres. Né? Ou seja, o Estado ele não estava protegendo as mulheres, muito pelo contrário, ele estava colocando a vida das mulheres cada vez mais em risco. Então, todas essas mudanças ela têm a ver com isso, com a partir de como
os movimentos, né, os estudiosos, estudiosas vão observando a violência, como é que ela vai acontecendo, enfim, e aí propõem essas mudanças. A violência sexual também, que já é prevista do Código Penal, né, principalmente, tem vários tipos, mas principalmente o estupro, né, pena de detenção de 3 meses a 3 anos, que eu acho que teve uma mudança também. No Código Penal, a pena, né, é de 6 meses, de 6 a 10 anos, se por exemplo, o estupro, ele resultar em lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Né? Pode ser também de 8 a 12 anos, né? Se a conduta resultar em morte, ou seja, estupro e morte, o tempo de reclusão é de 12, a pena, né, de 12 até 30 anos de reclusão. Pode passar. Bom, outro tipo de violência, né, é a violência patrimonial, né, que foi aquela que a gente falou também, que é quando que tem a ver com as várias formas como o homem ele pode se apropriar dos bens da mulher, ele pode destruir algum bem dela, né, ou mesmo alguma coisa que ela goste, né, alguma coisa que ela tem estima, um objeto. Então, assim, tem várias formas de violência patrimonial. Né? E aí, ela também passa, né, ela já era prevista, né, no Código Penal, e ela passa a ter, quando ela é patrimonial, doméstica e familiar, a pena de detenção é de 1 ano a 2 anos e multa, né? Só que tem várias coisas, assim, são muitos detalhes, que não dá para a gente discutir aqui, que tem a ver com essa coisa desses procedimentos em relação à violência patrimonial. Deixa eu ver. Pronto. Tem alguma dúvida em relação a isso? Faz sentido, gente, para vocês o que eu estou falando aqui? Elas não querem falar hoje. Bom, sim, faz Tá sentido. quietinho. estão muito quietinha, né? Bom, eu não coloquei aí, mas antes da gente entrar na outro ponto, eu quero só colocar aqui para vocês algumas mudanças, né, da Lei Maria da Penha. Como eu falei, desde 2019 até 2021, né, esse ano, foram várias mudanças na Lei Maria da Penha, que é muito importante a gente saber. E mesmo depois vocês podem pesquisar, né, tem milhares de materiais que vocês podem encontrar na internet, a maioria tem acesso à internet, tem materiais dos vários tipos, tem coisas bem de linguagem bem simples, que dá, enfim, bem acessíveis. Depois vocês podem entrar no Instituto Maria da Penha, que é um instituto que leva o nome dela, e que lá tem que na verdade ela é a presidenta, né, do instituto. Lá traz muitas informações interessantes sobre a violência contra as mulheres e sobre a lei, principalmente. Então, é muito importante também a gente buscar pesquisar mais e saber mais. Bom, mas as principais mudanças, por exemplo, tem uma lei aqui de 2019, né, a Lei 13.827 de 2019, permitiu a adoção de medidas protetivas de urgência e o afastamento do agressor do lar pelo delegado. Né? O dispositivo, que antes era só o juiz, né? O dispositivo também determinou que o registro da medida protetiva de urgência
seja feito em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, para ter um monitoramento e um acompanhamento melhor dessas medidas protetivas, né? Outra mudança, a Lei 13.836 tornou obrigatório informar quando a mulher vítima de agressão doméstica ou familiar é uma pessoa com deficiência. Então, agora é obrigatório informar sobre isso, né? Outra, a Lei 13.871, de 2019, determinou a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos serviços prestados pelo SUS no atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar, né, e aos dispositivos de segurança por ela utilizados. Ou seja, essa lei, ela, por exemplo, a mulher ela sofreu uma violência física, né, ela ficou muito, sei lá, machucada, ela precisou ir para um serviço de emergência, né, do SUS, seja um serviço específico para atendimento a mulheres vítimas de violência, seja outro serviço geral, de atendimento geral. Então, o agressor, ele passa a se responsabilizar por aquele serviço. Eu não sei exatamente como é que isso funciona na prática, né? Não sei, e se já existe algum caso que que essa lei já, digamos assim, já abarcou nesse sentido, mas a lei, ela foi criada. Outra lei também, que é a 13.882, também de 2019, garante a matrícula dos dependentes da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Então, uma forma também de dar atenção às crianças, né, que geralmente ficam, né, muito impactadas com a violência. A maioria das vezes as crianças são obrigadas a sair da escola, né? Muitas vezes mesmo as crianças, geralmente é muito comum a crianças que vivem né, em situação de violência ou que presenciam, né, situações de violência, elas passam a ter muitos problemas, e esses problemas começam a afetar, né, na escola, do ponto de vista do rendimento, do ponto de vista do comportamento, né, e muitas vezes a criança acaba saindo da escola, porque às vezes a escola não consegue reconhecer aquilo e não consegue trabalhar esse problema, né, da violência contra... E às vezes nem consegue identificar, né, mas há muito trabalho nesse sentido para que a escola ela possa também identificar esses casos e possa ajudar também as crianças e também as mulheres vítimas de violência. A Lei 13.880 de 2019, né, determina a apreensão de arma de fogo sob posse do agressor em caso de violência doméstica, né, que já foi, a gente já viu. Outra também de 2019 previu a competência dos juizados de violência contra a mulher. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união estável, ou seja, que antes esses juizados eles não tinham essa competência, mas também priorizando a tramitação dos processos judiciais, em que, nesses casos, né, se configure violência doméstica e familiar. Então, nesses casos em que há pedido de separação, de divórcio, e que foi por conta da violência, da violência doméstica, ou seja, esses casos eles devem ter prioridade, né? Ou seja, não pode ficar esperando eternamente que possa sair tudo, porque isso implica muitas vezes mais risco para as mulheres que estão em situação de violência. Em 2020 foi aprovada outra lei que estabeleceu a obrigatoriedade ao agressor que ele passa a ser obrigado a frequentar centros
de educação e reabilitação e fazer acompanhamento psicossocial. Isso aí, na verdade, era previsto na Lei Maria da Penha, né? Mas aí, essa lei, que eu falei agora, em 2020, ela meio que trouxe isso como uma lei também, né? Que inclusive já existem em algumas cidades, né? Existem esses centros em que para trabalhar justamente os homens, né? Ou seja, a Lei Maria da Penha, ela não traz só a questão de punição, né, do agressor, ela traz também ações de prevenção. É tanto que se a gente for ler, né, a lei toda, ela traz não só essa coisa assim dos crimes, mas ela traz, por exemplo, ações de prevenção, a realização de campanhas, né, pelo fim da violência contra as mulheres, ou seja, uma série a realização de estudos, de pesquisas, ou seja, um conjunto de ações que não tem a ver somente com a punição, né, tem a ver também com a prevenção. Outra lei que foi aprovada agora, já esse ano, em 2021, que inclui a existência da violência psicológica como item para o afastamento do lar, ou seja, aqueles casos em que requer o afastamento do agressor do lar, não somente nos casos de violência física, mas também nos casos de violência psicológica, justamente por entender a gravidade que é a violência psicológica contra as mulheres, né? Então, nesses casos também, o agressor ele pode ser afastado do lar. A outra, só um instantinho. Vou pigar na garganta. A outra lei, também de 2021, que inclui artigo no Código Penal para tipificar os crimes de perseguição, que em inglês, né, é conhecido como stalking. Eu acho que é essa a pronúncia, stalking. Fulano stalkeou fulano no Facebook, né, nas redes sociais, ou seja, é quando a pessoa, o cara começa a perseguir a mulher, né? Pode acontecer ou seja, de forma obsessiva, que pode ser também, que é muito comum nas redes sociais, mas pode ser também né, fora do virtual. Ou seja, o cara que onde a mulher está, ele está, né, fica, a cada passo que a mulher está, ele vai atrás, ou seja, é uma perseguição, uma obsessão que ele tem por aquela mulher. Então, isso se enquadra também dentro dessa lei, passa a ser crime, né? Esse é o crime de perseguição, que chama, em inglês, chama esse de stalking, né? Que é stalkear, que é perseguir. A outra lei é a de 2021 também, que inclui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco com o intuito de prevenir feminicídios. Ou seja, essa lei ela vem no sentido de que possa existir nacionalmente esse formulário, ele vai sendo alimentado, né, pelos serviços, né, de violência contra as mulheres, para avaliar o risco de uma violência, por exemplo, uma mulher que sofre uma violência física, né, uma lesão corporal, por exemplo, leve, ou uma mulher que sofre violência psicológica, ou várias formas de violência, e que isso pode chegar a um feminicídio, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, esse formulário nacional para avaliar o risco, ou seja, vai avaliar o quanto essa mulher está correndo o risco de ser assassinada. Mas, independente disso, os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, junto com os movimentos, né, as organizações feministas, já havia desenvolvido um instrumento, né, uma estratégia, inclusive para que as próprias mulheres pudessem, as mulheres que vivenciavam, né, vivenciam situações de violência, ou mesmo aquelas que não vivenciam situação de violência, elas pudessem, digamos assim,
avaliar se elas estavam numa situação de violência ou numa relação abusiva, e qual o grau do risco. Então, se estabelecia, né, se era um risco menor, um risco médio ou um risco muito alto ou muito alto. Então, eu lembro que era uma lista assim, de várias perguntas que se faziam nos serviços, né? Por exemplo, tipo, se quando ele lhe espanca, se ele usa algum tipo de instrumento, né? Se ele faz determinadas coisas, ou seja, justamente para avaliar. Então, esse formulário aí, trazido por essa lei, acho que tem a ver um pouco com essa estratégia que a gente já utilizava para que as mulheres pudessem identificar se estavam numa situação de violência ou se estavam, em que nível qual o grau, né, o risco que ela estava correndo, né? Inclusive, também nos serviços isso era usado, por exemplo, quando a gente vai ver isso, né, na próxima aula, que são as políticas dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, mas, por exemplo, quando eu fui coordenadora de política para as mulheres, a gente tinha um centro de referência, que ainda existe, né, aqui em Fortaleza. A gente implantou esse centro de referência de atendimento às mulheres, tinha um centro de referência e tinha a casa-abrigo, né, que o abrigo é para aquelas mulheres justamente que estão sob risco de vida, né, ou seja, aquelas mulheres, por exemplo, que elas não podem ficar em contato com o agressor, não pode ficar em contato com o familiar, né, porque ela corre risco de vida, ela e os filhos, né? Na maioria das vezes, as mulheres iam com os filhos. Então, o que é que acontecia? Quando elas chegavam no centro de referência, né, elas eram recebidas por aqueles vários profissionais, né, a psicóloga, se ela precisasse de orientação jurídica, tem, né, a advogada, assistente social, né, para dar vários encaminhamentos do ponto de vista da situação, né, social dela e tudo, dos direitos também. E aí ela tinha um questionáriozinho que ela respondia, que era justamente para avaliar o risco dela. Então, se o risco fosse alto, né, ou muito alto, ou seja, aquela mulher ela era encaminhada para o abrigo. Né? Se fosse um risco, né, médio ou pequeno risco, né, então era dado outros encaminhamentos. Ela não ia para o abrigo para mulheres vítimas de violência. Né? Então, essa lei eu acho que vem reforçar isso, né? Isso que já existia. Por último, é a lei de 2021 também, a lei 14.164, que altera, né, a lei de diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, existe uma lei nacional, né, que orienta toda a política de educação, que aí, com essa nova lei, aprovada agora em 2021, ela inclui conteúdos sobre prevenção à violência contra as mulheres nos currículos da educação básica. E institui também a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser celebrada todos os anos no mês de março. Ou seja, essas duas coisas. Essa coisa do conteúdo é uma coisa que os movimentos também já vêm lutando há muito tempo, para que justamente isso possa fazer parte, né, do conteúdo escolar, dos professores e professoras, justamente para que eles possam ter condições de abordar os casos, as situações de violência, quando possam identificar e possam trabalhar também isso como um conteúdo em sala de aula, que é muito importante. Embora exista toda uma resistência de algumas pessoas, alguns setores da sociedade, que não querem que se discuta isso, né, violência, né, contra as mulheres, violência doméstica, em sala de aula, que é um absurdo, né? Então, essa lei ela é muito importante justamente também por isso. Alguma pergunta? Algum comentário? Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Vocês já conheciam alguma dessas leis aqui? Já tinham ouvido falar em alguma delas? Já? Já. Qual? Quem é que poderia falar? Algum?
Não precisa dizer qual é a lei, mas é o que é que essa lei ela faz, o que é que ela diz, o que é que ela obriga. Por exemplo, essa da perseguição, vocês conheciam essa? Já sabiam disso? Dessa lei da perseguição? Hein? Do crime de, Sim, perseguição? Oi? eu vejo falar sempre na televisão sobre esse crime, recentemente agora, né? Que sempre está passando, inclusive pela Exatamente. internet. Exatamente. Principalmente pela internet, né? Mas não acontece só na internet. Né? Então, é muito comum que antes não era crime, né? Agora, pode ser que agora os cabas tenham mais, né? Se inibam mais em fazer esse tipo de coisa, né? Eu não sabia que pela internet era crime também. Fiquei sabendo hoje. Pois é. Vamos lá. Bom, a gente já viu a Lei Maria da Penha, né? Todas essas questões que são bem importantes, como eu falei, é muita coisa, tem muita coisa assim miudinha, né? Que às vezes é no cotidiano que a gente vai aprendendo, mas é importante a gente ter uma noção geral do que é que ela diz, né? E mais do que isso, a importância de se ter uma lei como essa, né? Que veio justamente para defender as mulheres, né? A lei, ela não veio para, como é que chama? Ela veio em benefício das mulheres, né? Bom, o outro tema do nosso encontro de hoje, né, que tem a ver muito com essa coisa que a gente está discutindo, que é o feminicídio. E aí eu pergunto para vocês, o que é feminicídio? Já ouviram falar nessa palavra? Tem ideia do que é que significa feminicídio? Feminicídio. Quem gostaria de comentar? É a Lei 13.104 de 2015. Né? A lei, para a gente entender, é uma lei federal, ou seja, ela serve para todo o território, né, nacional. Aí, geralmente, as leis vêm com um número e vem com o ano em que ela foi, digamos, sancionada, né, foi criada, foi aprovada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, o feminicídio na verdade, essa palavra, ela ganha muita força justamente a partir de 2015, né? Ela ganha muito destaque, né? Em 2015, justamente quando foi aprovada essa lei, né? Mas ela já era conhecida em outros espaços, né? Nas universidades, nos movimentos de mulheres, né? As pessoas que já discutiam sobre essa coisa do feminicídio, que é o quê? Que é um nome que ele é utilizado para caracterizar as mortes violentas de mulheres em função do seu gênero. Ou seja, quando aquele crime, aquele assassinato, ele é motivado pela condição de mulher, ou seja, pelo fato dela ser uma mulher. Aí eu lembro que quando começaram a falar da lei do feminicídio, aí muita gente dizia assim, mas já existe homicídio, para que essa história de feminicídio? Justamente para diferenciar esses crimes. Ou seja, o feminicídio, ele veio, como a gente chama, né? Ele qualificou o homicídio, né? Que já é previsto
no Código Penal, né, que é o assassinato, né, de qualquer pessoa, né? Só que as mulheres, elas são assassinadas também pelo fato delas serem mulheres. Por quê? Por viverem em contextos de violência doméstica, né, familiar. Por isso, essa reivindicação de que, para diferenciar dos crimes, né, dos assassinatos que acontecem, para diferenciar quais foram aqueles em que as mulheres elas foram mortas pelo fato de elas serem mulheres. Por exemplo, uma mulher ela é assassinada durante um assalto. Isso aí não é visto como como um feminicídio, porque ela não foi, a princípio, ela não foi assassinada pelo fato dela ser mulher, né? Ou seja, é um homicídio. Então, não é sempre que é considerado feminicídio. Então, existem alguns casos que a gente vai ver aqui em que o crime, né, o assassinato contra uma mulher, ele é considerado o feminicídio. Só para a gente ter uma ideia, né, o feminicídio, né, o assassinato de mulheres, o Brasil ele é considerado o quinto país do mundo com o maior número de feminicídios. Para vocês terem uma ideia, né? É o quinto, considerado o quinto e maior número de feminicídios. Foi feita uma pesquisa uma vez em que se colocou que os países, né, como o Brasil, são os piores para se viver, para as mulheres viverem, por conta da questão da violência contra a mulher, que é muito grande, infelizmente. E aí tem um detalhe também, durante a pandemia, não só aumentou os casos né, de violência doméstica, familiar, como a violência física, né, a lesão corporal, a violência patrimonial, ou seja, aqueles casos de violência, mas também os casos de feminicídio. Semana passada, eu lembro que a gente falou um pouco sobre isso, né, e alguém colocava justamente essa coisa de que a violência contra a mulher havia aumentado durante a pandemia, né, e a questão do isolamento social. Então, para a gente entender. Então, a lei ela foi criada a partir da recomendação, né, de uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é o quê? Que é uma CPMI. Tem a CPI, né, e tem a CPMI, sobre violência contra as mulheres, que aconteceu no Congresso Nacional, que foi justamente para investigar a violência contra as mulheres em vários estados brasileiros, que aconteceu entre 2012, os anos de 2012 e o ano de 2013. Né? E, no final, essa CPMI chegou à conclusão do alto índice de assassinato de mulheres, mas pelo fato de serem mulheres, ou seja, tinha a ver com a questão da violência contra a mulher. Daí surgiu digamos assim, a iniciativa de se criar uma lei específica sobre o feminicídio. No Código Penal brasileiro, o feminicídio está definido como um crime hediondo. Né? O que é um crime hediondo? É aquele crime que a grande repercussão, que ele é feito com requintes de crueldade, né? Ou seja, que causa uma comoção na sociedade. Pode passar, viu, Gabi? Então, o feminicídio no Código Penal. E como eu falei, em quais condições, né, ele é considerado crime, um assassinato de uma mulher, ele é considerado um feminicídio. Quando tem relação com violência doméstica e familiar, é a primeira coisa. E a segunda coisa é quando ele acontece por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que é isso, Raquel? O primeiro, né, que é o crime de violência doméstica, né, ou seja,
o homem tem o agressor, né, o assassino, ele mantinha uma relação, né, de afetividade com a mulher, né, e cometeu o assassinato, ou ele também pode ter sido, como é que se diz? Ele fez porque ele apresenta um menosprezo, né? Existe uma palavra que a gente usa muito, não sei se vocês já ouviram falar aí, né? Que é misoginia, que é o quê? Que é o ódio às mulheres, né? Tem homens que têm ódio das mulheres, tem um sentimento de ódio pelas mulheres, né? Isso se chama misoginia, né? Então, ele expressa isso de várias formas. Ele expressa do ponto de vista da violência física, né? Enfim, mas também a partir de expressões que, de certa forma, que falam desse ódio que ele tem das mulheres. Que a mulher não presta, que a mulher não serve, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que a mulher merece isso, que a mulher merece aquilo. Ou seja, isso são discursos, a gente chama misóginos, né? Ou seja, essa ideia, esse ódio que se tem pelas mulheres. Tem homens, por exemplo, que eles ficam com as mulheres, eles se relacionam com as mulheres, mas não porque gostam das mulheres. Eles ficam para maltratar, né, para violentar. Isso, enfim, isso é um tipo de misoginia. Né? Então, eles desprezam, eles têm um menosprezo pelas mulheres, né, e pela a discriminação, a condição de ser mulher, pelo fato de ser mulher. Antes de eu entrar no movimento e tudo, eu morava assim no interior, aí uma vez eu fui passando, aí tinha uma roda de homem, né? Aí eu só ouvi um homem falar assim, um deles: mulher nenhuma presta. Não conheço uma mulher que preste. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei matutando assim, gente, por que esse homem disse isso? Matutando. Depois de muito tempo foi que eu vim entender que tinha a ver com isso, com essa coisa da violência contra as mulheres, né? Logicamente com o machismo, mas também com essa coisa da misoginia, né? De ter ódio, né? De ter uma aversão às mulheres. Então, o feminicídio, ele só é enquadrado nesses casos, né? Não é, como eu expliquei, não é todo crime contra a mulher de assassinato que é considerado feminicídio. Quando tem a ver com a condição pelo fato dela ser mulher. Pode passar. Nesse caso, as penas são no mínimo 12 anos e no máximo 30 anos. Tem uma coisa que acho que é importante a gente comentar aqui, que é o quê? Que existe o que a gente chama tem um feminicídio íntimo, que é esse feminicídio, né, esse assassinato das mulheres, quando existe uma relação de afetividade, existe um laço, né, de afetividade entre o assassino e a vítima, né? Ou seja, ou porque era marido, ou foi companheiro, ex-companheiro, enfim, mas que existia aquele laço de afetividade, né? Ou seja, o autor do crime é um familiar da vítima, né? Não precisa ser somente marido, companheiro, mas pode ser outro parente, né? Outro familiar, mas que tenha sido motivado por isso, por uma violência, por uma questão, pelo fato dela ser mulher, e isso aí é chamado feminicídio íntimo. E existe o feminicídio não íntimo, que é aquele que é cometido por homens com os quais a vítima não tinha relação íntima, né? ou de convivência. Um homem que assassinou aquela mulher pelo fato dela ser mulher, mesmo não tendo nenhuma relação com ela. Deu para entender? Mulheres, vocês ainda estão aí? Sim, deu para entender.
Deu para entender? Pois é. Pesado, mas a gente tem que entender como é que acontece, né? Pode passar. As penas, eu vou ver aqui, porque aí não está dando para eu ver, está cortando aqui. Olha só. A pena máxima de 30 anos, né? De 12 a 30 anos, mínimo 12 e no máximo 30. Mas essa pena, ela pode ser aumentada dependendo de alguns casos. Por exemplo, é aumentada de 1/3 ou até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, né, que já aconteceu várias vezes, mulheres grávidas, né, assassinadas, ou mesmo mulheres de resguardo, enfim. 2, contra pessoa menor de 14 anos, mais de 60 anos ou com deficiência, ou seja, vai aumentando a pena. E terceiro, na presença, por exemplo, do pai, da mãe, do avô, da avó, dos filhos ou dos netos da mulher. Então, também vai aumentando. O feminicídio pode ser praticado por qualquer pessoa. Normalmente é o homem, mas também pode ser praticado pela mulher. Lembra daquele caso lá que a gente falou, que a Lei Maria da Penha, ela também, em casos em que são duas mulheres, né, que têm uma relação lésbico-afetiva, essa mulher ela também pode ser enquadrada, a agressora pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha, do mesmo jeito o feminicídio. Se for uma mulher que matou a outra e que foi motivada, né, pelo fato dela, né, dela ser mulher, envolvendo essas questões, ela também é enquadrada na lei do feminicídio. Quem pode figurar como vítima do feminicídio? Ou seja, quem pode ser a vítima? Obrigatoriamente deve ser uma pessoa do sexo feminino, ou seja, só pode ser vítima de feminicídio quem é do sexo feminino, que pode ser criança, uma adolescente, uma mulher adulta ou uma mulher idosa, tá? Deixa eu ver. Pronto. Eu acho que é isso. Passa aí. Se tem mais alguma coisa? Gabi? Gabi? Acho que é a Ju que está passando, Raquel. Oi, Ju. Não, acho que acabou. Né? Acabou aí, Então, Ju? acabou. Então, assim, para a gente entender, né? A Lei Maria da Penha, ela vem primeiro, né, trazendo várias mudanças, com o sentido de garantir mais os direitos das mulheres, a proteção das mulheres, que não existia antes, né? Ela não cria crimes, todos os crimes que a lei que a lei traz já eram crimes previstos no Código Penal, mas que a lei ela traz essa mudança no sentido de que ela foca nas mulheres e ela leva em consideração essas relações, né, de violência, essas relações de desigualdade que por exemplo, o Código Penal ou outras leis não consideravam e que traziam prejuízo para as mulheres, né? As mulheres continuavam morrendo, enfim. E aí, assim, a lei, ela, depois de muito tempo, esse ano a lei completou 15 anos, né, 15 anos da Lei Maria da Penha. Durante todo esse período, ela passou por várias mudanças, ela foi, inclusive, questionada, ou seja, da legitimidade, da constitucionalidade dela, né, de dizer que ela não era inconstitucional, que ela não poderia existir, e os movimentos, né, os defensores dos direitos humanos das mulheres vêm, né, resistindo a tudo isso, né, porque reconhece na Lei Maria da Penha um instrumento importantíssimo, né, para coibir a violência contra as mulheres. Agora, na prática,
A prática é um pouco difícil, né? Justo a lei, ela funciona. Agora, tem vários e vários problemas ainda, que não são referentes à própria lei em si, mas é de como a sociedade ela se organiza ainda, das desigualdades que ainda existem, né? Da cultura da violência, que é muito forte na sociedade brasileira, né? Em particular sobre as mulheres, né? Sobre aqueles sujeitos historicamente, né? Que a gente chama historicamente oprimidos, as mulheres, os negros, né? A comunidade LGBT. Então, ainda existe muitas dificuldades do ponto de vista que a gente chama da efetivação da lei, ou seja, para que ela se torne uma realidade na vida das mulheres, né? Porque ainda existe, a nossa sociedade ainda é estruturada na desigualdade, aquilo que a gente viu desde o começo da formação, o patriarcado, que é muito forte, né? Então, enfim, várias questões que dificultam a implementação da lei. O próximo encontro a gente vai estar discutindo, e aí a gente vai ter condições de, fazendo a relação com a Lei Maria da Penha, porque a lei em si, ela não dá conta da violência contra as mulheres. É preciso que exista, como existe um conjunto de políticas públicas, a gente vai conhecer que políticas são essas, que serviços são esses que atendem as mulheres vítimas de violência, que junto com a Lei Maria da Penha, fortalece essa luta pelo fim da violência contra as mulheres. Mas nem a lei sozinha ela resolve, e nem os serviços e as políticas sozinhas eles resolvem. Né? É esse conjunto que faz com que a gente possa avançar na prevenção e no enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. Cadê as mulheres? Algum comentário? Vocês acham que faz sentido, ou fez sentido isso que eu falei aqui? Sobre tudo isso, sobre essa lei, sobre essa violência. É muita coisa, né, na cabeça da gente, muita informação, mas é como eu disse, vocês podem, depois, com calma, e a aula fica gravada, né, depois, quando tiver um tempinho, vou dar uma olhada ali na aula da Raquel, ou então procura, né, como eu falei, procura na internet, tem muitos materiais legais, assim, que a gente pode estar acessando, e para a gente estar entendendo melhor como é que funciona a lei. Porque isso é importante para as mulheres, como a gente chama, se apropriar, tomar conta da lei, para conhecer, né? Não é se tornar especialista, precisa ser especialista na lei, mas conhecer o mínimo do que é que a lei diz, para se ajudar e para ajudar outras mulheres, para se orientar e orientar também outras mulheres. Né? O conhecimento, ele é poder. Né? À medida que se conhece mais, você vai tendo mais condições e mais poder. Poder para quê? Poder para transformar, poder para se defender, poder para ter autonomia, né? Mais autonomia na sociedade. Essas coisas que a gente luta tanto. Okay? Raquel, tenho mais uma Júlia. pergunta. Sim, diga, se eu souber. As mulheres trans também são contempladas na Lei Maria da Penha ou não? Vou ficar te devendo essa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que teve alguma mudança em que não, na Lei Maria da Penha ainda não, né? Uhum. Eu acho que talvez alguma outra lei, como todas essas que te trouxeram essas mudanças, que trate das mulheres trans. Tipo mas a não... lei contra a LGBTfobia, né? Tem talvez nessa... Talvez, porque a única coisa em relação assim, a essa questão foi o que a lei trouxe desde o início, né? Que era em relação às relações lesboafetivas, né? Agora, as trans mesmo, eu não sei te afirmar com certeza, viu? Posso até, mas eu acho que não, viu? Porque eu pesquisei bastante, assim, sobre a lei, mas não vi nada em relação às trans, que eu acho também que outra, digamos assim, uma próxima batalha também, né, para incorporar, né? Porque
Já tem vários instrumentos também que já vêm contemplando as trans, né? Nessa coisa da proteção, né? Em relação à violência. Mais alguém? Eu queria agradecer, Raquel, por mais essa aula. Aprendi muita coisa, e são detalhes assim muito importantes. E está sendo muito construtivo assim essa linha toda que você está passando nas aulas, né? A gente vai aprendendo aos poucos. E aí, quando chega nesse momento de entender as leis, a gente tem mais propriedade e mais conhecimento para entender de fato como que funciona, quais são os caminhos. Então, muito obrigada aí por mais essa aula, que foi muito boa. E aí, Eu que agradeço. né? A gente continuar a informação. A próxima a gente vai avançar aí. Aí a gente já pode trabalhar mais em termos de orientação das mulheres em caso de violência. Também é muito importante, né? Porque não basta só conhecer a lei, mas também conhecer os caminhos, né? Os passos que se dá em relação à violência. Eu que agradeço mais uma vez. Pouquinho, né? Como eu falei mesmo que esses dias a TV Sergipe ela está mostrando a cada dia um pouquinho dessa lei, né? Para a cada dia mais mostrar para as mulheres o direito que elas têm, que nós temos, né? Aí eu vou ficando de olho, né? Prestando atenção direitinho. Exatamente. Eu gostei da aula. Cheguei atrasada, né? Na aula. E na outra não deu para participar, porque estava no hospital com meu filho, que sofreu um acidente. Mas já está em casa, graças a Deus. Aí hoje eu pude participar. Graças a Deus. É. Pois então, meninas, a gente fica por aqui hoje. Pois um abraço, viu? Beijo aí todas. E vamos juntas aí pelo fim da violência contra as mulheres, viu? Isso aí. Tá bom, Obrigada, tá, Obrigada Raquel, mais pra uma todas. vez, viu? Tchau. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Tchau. Tchau.